Imagino que o Trump está interessado em restaurar a democracia brasileira e tal. Primeiro que ele não está interessado nisso, né? Segundo que as coisas não se encaminham pra isso. Aí ele só jogou mais assim, ó, toma mais um pouquinho de crise aí pra vocês se virem aí. Nossa, assim, o Beraldo tá resumindo, assim, todas as conversas que eu tive em todos os grupos com as pessoas, o discurso do Beraldo, assim, é uma síntese, porque isso aqui não é meio que o fim de festa de tudo que o Brasil almejava ser? Grande Beraldo, tudo bom? Grande, Renan, beleza, e você? Maravilhoso. Me fala um pouco sobre essa questão do petróleo, porque assim, o Lula prometeu que vai enfiar taxação nas exportações americanas para o Brasil. O Brasil, ele manda muito petróleo cru para os Estados Unidos e os Estados Unidos mandam petróleo refinado para o Brasil. Quais seriam as consequências disso? Porque em tese, né, a galera fala, não, mas é só o Brasil ficar com o petróleo aqui. Mas não é, o Brasil tem capacidade de refino de todo o petróleo cru dele ou não? O Brasil ele tem diversas deficiências nessa área de petróleo e a gente viu um discurso, né, da Petrobras é nossa, o petróleo é nosso, aquele papo furado, mas que na verdade a Petrobras não faz investimento a sério já há muito tempo e com isso o Brasil não tem capacidade de produzir todos os produtos, os derivados refinados que precisam abastecer a economia brasileira. Então, o Brasil hoje, ele não consegue processar, por exemplo, né, o balanço, ele é um balanço de quase autossuficiência, digamos assim, de produção de petróleo, só que as refinarias não têm a capacidade necessária para processar a qualidade do petróleo que é produzido na costa brasileira. Então esse é um problema e que obviamente aí os traders da Petrobras acham ótimo, porque eles vendem esse produto para fora e eles compram produto de fora, outro perfil de petróleo de fora. O que vem dos Estados Unidos? Vem muita nafta e vem diesel também, porque a Petrobras, ela e algumas empresas, como por exemplo a Raízen, que tem acordo com a Shell, eles resistem a comprar grandes volumes da Rússia, que hoje é o grande fornecedor de óleo diesel para o Brasil. E com isso eles estão comprando do mercado americano. Só que se houver tarifa, esquece, esse mercado morreu. Isso é um mercado que você ganha centavos no litro que você comercializa. Então morreu esse negócio e vai encarecer o combustível, sobretudo diesel e gasolina do Brasil. E isso fortalece a relação com a Rússia, não vai ter como fugir. Aí o Brasil vai ter que se isolar ainda mais dos Estados Unidos, porque ele não vai poder cumprir as sanções que estão sendo impostas à Rússia pelos Estados Unidos e pela Europa, e vai cada vez mais abraçar os BRICS, entendeu? Você acha, Beraldo, pergunta, você acha que o Lula já deu essa resposta, ele meteu reciprocidade, avisou que o Bolsonaro vai ser julgado pelo STF da mesma maneira e que não vai alterar nada sobre redes sociais. Para fazer isso, ele tem que estar alicerçado numa resposta que pode, eu acho que deve vir dos BRICS, no sentido tipo, não, fica tranquilo, Brasil, a gente compra aí, a gente tá falando aí no Brasil de 39 bilhões em exportações, cara, os BRICS abastecem isso e a questão de, petróleo, certos insumos para agricultura, que todo mundo fala, precisa do potássio, não sei o quê. Eles têm. Você acha que aconteceria isso? Acha que os BRICS acolheriam o Brasil na treta? Tem dois elementos, Renan. Primeiro é o seguinte, do ponto de vista das commodities, cara, commodity é commodity, o mundo inteiro compra commodity. Então, se você não vendeu para os Estados Unidos, você vai vender para a Índia, você vai vender para a China, enfim, alguém vai comprar a sua commodity. Óbvio, você tem um impacto de frete, de custo logístico, mas você vai escoar isso. Qual é o grande pepino? Embraer, por exemplo. Né? Os Estados Unidos é o grande mercado da Embraer. Aí imagina alguém que encomendou um avião há 2 anos, o avião está ficando pronto agora, aí o cara falou, agora você vai ter que pagar tarifa de 50%. Matou a Embraer nos Estados Unidos, a Bombardier vai nadar de braçada dentro desse mercado. E quando você olha para a China, o que a China vai fazer? Porque quando fala BRICS e tal, mas não é BRICS, é a China. A China é o grande antagonista dos Estados Unidos e a Índia se beneficia do relacionamento com os dois. Então, a China vai olhar para o Brasil e vai falar, Brasil, vem aqui para o meu colo, tá? Eu vou te fazer um cafuné, mas você vai ter que me deixar construir a ferrovia Pacífico-Atlântico. Maravilhoso, é o que estamos falando. Com isso, a China toma conta, ela fica proprietária de uma infraestrutura estratégica do Brasil, que é o que ela quer, e o Brasil vem resistindo, porque ela já controla o porto no Peru, onde essa ferrovia vai desembocar. E ela, com essa ferrovia, ela vai poder escoar toda a produção de grãos brasileiros e tudo mais que ela quer.
direto, sem precisar passar pelo Canal do Panamá. Então, ela tem um ganho logístico enorme. E o Brasil, que é preguiçoso, isso não é só uma característica do Brasil, a gente vai se acostumar a essa dinâmica. Não, eu vou produzir aqui, vou colocar no vagão de trem e a China vai comprar. Então, a gente vai ficando cada vez mais escravo da China. Aí primeiro vai ser a ferrovia, depois vai ser o porto, depois vai ser o aeroporto, depois vai ser o armazém. E aí nós estamos ferrados, entendeu? A gente vai virar um país africano subserviente à China, porque a China controla toda a estrutura logística brasileira. Então, assim, é um suicídio a gente fazer isso a longo prazo, apesar de parecer uma vitória, né, de pirro agora nesse momento. Mas é o que resta pro Lula, né? É o que ele vai fazer. Claramente. A sorte é que só tem 1 ano e meio, então não dá pra fazer, grandes coisas, concretizar muita coisa. Minha pergunta, assim, maravilhosa a participação do Beraldo por enquanto, hein? Maravilhosa. Vou fazer mais uma pergunta aqui, interessante. Nesse cenário, o Lula toma um susto essa semana, bolsa, dólar, etc. Mas ele tem uma resposta da China, vamos ser claro, China/Rússia, mas maiormente China, segurando a onda dele. Ele ficaria assim com um pouco dano do ponto de vista econômico, um dano menor do que se imagina, e com um inimigo pra ficar justificando os próprios fracassos. Em tese, esse não seria um cenário bom para o Lula? Ou você acha que não, só vai dar merda? O que você acha? Não, eu acho que do ponto de vista político-eleitoral, para o Lula ficou ótimo. Por quê? Ele tem a desculpa de que o Trump fez isso para defender o Bolsonaro, ou seja, o Bolsonaro é responsável pelo caos econômico que foi criado. E ele vai fazer esses acordos com a China para dar uma resposta aos brasileiros e tal. Ele vai criar esse discurso de que ele deu, né, a China foi salvo pela China, e criar uma simpatia maior da população brasileira com a China, mas esse momento político eleitoral ele vai se dar com base no discurso, enquanto o Brasil de verdade vai estar um caos absoluto, porque a gente viu ali o estado de São Paulo e Santa Catarina, que são os grandes exportadores para os Estados Unidos, são estados opositores ao Lula. Sim. Então, assim, sinceramente, ele não quer saber, ele quer que todo mundo se dane, porque eles só estão olhando na eleição do ano que vem. Sim. Ele tem um problema fiscal gigantesco que, se ele sair da presidência, ele tá ferrado, entendeu? Esse pepino vai voltar, processo, responsabilização para ele e para a turma dele. Entendeu? Beraldo, você acha que essas exportações, assim, onde dói muito em São Paulo? A gente estava vendo ali na própria paleta de exportação. Embraer, suco de laranja, café, carne congelada um pouco, alguma coisa de minério de ferro, e Santa Catarina, basicamente motor elétrico da WEG, pra caramba, né? Santa Catarina, assim, WEG pra caramba, algumas outras peças industriais, componentes de indústria automotiva. Paraná, a indústria da madeira do Paraná fica muito comprometida. Eles vendem o IDF demais para os Estados Unidos. Isso tudo você acha que é passível de ser absorvido pela China? Ou a China caga para isso? E simplesmente vai ter um pedaço do Brasil que vai só se lascar? Ah, não, vai. Você viu o caso da Embraer, que eu acho que é o mais fácil da audiência se identificar. 35% das exportações. Daí você vê assim, o chinês agora assim, vai comprar 35% mais avião da Embraer? Não vai, porque você compra a aeronave com base na competitividade comparado com outros produtores, né? Outras fábricas, que é principalmente a Bombardier, que é o compete direto ali. Então, não vai ter como absorver isso. E outra coisa, a Embraer está produzindo o avião. Agora, esses aviões ficando prontos, a pessoa que comprou não consegue absorver. Ainda mais nos Estados Unidos, que é um mercado muito de fretamento, né? Então, você tem essas grandes companhias que compram um monte de Phenom, de Praetor, de não sei o quê, para incorporar essa frota, eles ficam alugando. O cara aluga o valor da hora. Esse valor da hora tem um valor no mercado. Se o custo da aeronave é muito alto, não faz sentido o negócio dele. Entendeu? E a China não tem lá centenas de compradores, de pessoas, de chineses. Puxa, estou doido atrás de um avião da Embraer. Não tem. Porra, vai ser um pepinaço pra eles. Só entendeu? falando de São Paulo, Beraldo, só te mostrar assim, como São Paulo se ferra muito nessa história. Distribuição percentual aproximada da exportação paulista para os Estados Unidos. Aeronave, petróleo,
ferro e aço, motores e máquinas, aí café, suco de laranja, celulose. Ou seja, praticamente tudo do que realmente importa na pauta de exportação brasileira para os Estados Unidos é o que é primordial para São Paulo. 33% é de São Paulo. Então, meio que assim, isto é um desastre econômico para São Paulo. Um desastre econômico. Porque aí quando você olha para as commodities que você consegue escoar facilmente para outros mercados, mas a que preço? Eu sei que você não tem mais para quem vender. O teu principal cliente deu uma banana. Ah, a China vai levar na liquidação, né? É óbvio, entendeu? Pô, o mundo é selvagem, as pessoas ficam falando esse discurso assim do Lula, do governo, você fica ouvindo, parece que eles estão, que o mundo é um domingo de sol no parque, todo mundo de mão dada, entendeu? Abraçando uma árvore. Porra, o mundo é selvagem, meu amigo. É todo mundo matando e morrendo todo dia. A gente é que é otário, a gente que é trouxa, entendeu? Então, porra, eles vão esfolar o Brasil, ainda vão parecer de salvadores da pátria. Que situação. Então a situação para alguns estados é especialmente desesperadora. O agro vai dar o jeito dele, que é o que a gente tava comentando aqui. O agro vai fazer o corre dele como sempre faz. Tem bancada para pressionar o Lula, pode, mesmo com uma liquidação, pegar uma parte dessa produção e jogar, até porque os Estados Unidos não são exatamente compradores do agro brasileiro. Isso é uma das razões até pro fato dos Estados Unidos serem superavitários com o Brasil na balança comercial. Os Estados Unidos têm agro próprio que concorre com o Brasil, então eles vão ficar comprando soja brasileira, milho brasileiro. Não, e outra coisa, Renan, as grandes tradings, que no fundo é quem compra essa produção e leva para os mercados, elas operam mundialmente. As tradings de commodities, elas são operações efetivamente globais. Esses caras têm escritórios em 50, 60, 70 países. Eles têm tudo absolutamente mapeado. Então, ele vai pegar o do Brasil, ele vai levar para a Índia ou vai levar para algum país da Europa e vai pegar o produto que ia para esse país da Europa e vai levar embora. O que aumenta aí? O custo logístico. Esse custo logístico, quem vai acabar pagando é o produtor. Entendeu? É isso que vai acontecer. Que doido. É um desarranjo que acontece. Então, em todos os cenários pro Brasil, isso é um desastre. Não há cenário positivo nessa história toda. Não há cenário positivo. Isso é um desastre. Não há cenário positivo. Não. Então, agora o que a gente deveria ver e que não vai ver, porque é muita conversa fiada e pouca prática, são esses malandros aí que estão em torno do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, atuar no mercado, no governo norte-americano, com as influências e os contatos que eles dizem que têm, para poder reverter isso. Agora, eles não têm credibilidade nem moral para fazer isso. Você acha, Beraldo, que aquela citação ao Bolsonaro no começo da carta é meio que é um presentinho para eles brincarem de olha só, Xandão, estamos aprontando pro Eduardo cantar de galo? Não, porque não tem como cantar de galo. Eu também acho que não, mas eu nunca ignoro o fator burrice, Beraldo. Não ignoro esse fator. Beraldo tava assistindo a live, eu acho. Não, isso foi um presente que o Trump deu para o Lula. Porque ali ele já coloca a bunda em quem o Lula vai enfiar isso com a maior facilidade do mundo. Quer dizer, o caos econômico gerado é culpa do Bolsonaro. E o Trump faz isso, ele usa a posição de presidente dele para criar um enredo que favorece a ação que ele move contra Alexandre de Moraes através da Trump Organization na Flórida, na Justiça Federal da Flórida, dizendo aquela questão do cerceamento da liberdade de expressão e tal, que não tem nada a ver com tarifas, essa porra. Entendeu? Até porque, assim, se existe uma preocupação dos Estados Unidos com liberdade de expressão, com abusos do judiciário brasileiro, quem deveria estar mencionado na carta não é o Jair Bolsonaro, que está aí, livre, leve, solto, sem passaporte, mas tá pelo menos, tá solto. Ele tinha que estar mencionando as velhinhas de Santa Catarina que estão presas lá na Papuda há 2, 3 anos, entendeu? Então, não é isso, pô, não é isso. Eu acho que ele colocou no rabo do Bolsonaro nessa história. É o que me parece, porque isso não vai ajudar o Bolsonaro no julgamento, ninguém vai aliviar a mão ali na pena do Bolsonaro, porque, puxa, o Trump citou ele na carta. Não vai ter essa percepção, entendeu? Assim, entendendo o que você tá falando, não te parece, que é o que eu sinto, que assim, o Trump só cuidou do auto-interesse? Ele entendia, Eduardo, vocês querem isso aí, eu falo lá, tal, vocês que se explodem na América do Sul. Porque, não, meu, que não tem muitas consequências. Imagino que o Trump está interessado em restaurar a democracia brasileira, tal. Primeiro que ele não está interessado nisso, né? Segundo que as coisas não se encaminham para isso. Aí ele só jogou mais assim, ó, toma mais um pouquinho de crise aí pra vocês se virem aí.
Não, e é pior, porque isso simboliza, no meu modo de ver, a desimportância total e absoluta do Brasil no contexto mundial. O Brasil claramente está sendo usado para um ataque contra os BRICS. Sim. Está sendo penalizado também por aquele discurso filha da mãe de vamos fazer uma moeda própria dos BRICS, vamos dar uma banana, que só o Brasil falou aquilo, né? Só o Brasil levou aquilo a sério. E que o Lula nem entende o que é uma moeda, né? Então, o Brasil, ele se coloca na posição de desimportância que ele pode ser usado para mandar recado para a China, e não só para a China, Renan. Para os aliados. Imagina o que está passando agora na cabeça da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes e de outros que têm relações fortes com os Estados Unidos, mas que estão ciscando ali no lado dos BRICS, entendeu? Então, pô, isso aí vai ser puta. E ele passa esse recado, obviamente, com o player desse contexto dos BRICS menos importante que é o Brasil. Sim. Agora, como é que um país com 210 milhões de habitantes, 7 mil quilômetros de costa, terras imensas agricultáveis, petróleo, minério, ouro, nióbio, tudo isso, sem terremoto, sem furacão, sem neve, como é que um país desse chega a este nível de desimportância? Isso é um negócio assim assustador, é impressionante. Nossa, assim, o Beraldo tá resumindo, assim, todas as conversas que eu tive em todos os grupos com as pessoas, o discurso do Beraldo, assim, é uma síntese, porque isso aqui não é meio que um fim de festa de tudo que o Brasil almejava ser? Isso aqui é o maior fim de festa que tem. É o fim de festa da Constituição de 88. É o fim de festa daquela ideia assim de que o Brasil não precisa de algum tipo de planejamento de longo prazo pra ele estabelecer no mundo. Que é a ideia curto-prazista que a gente teve. A ideia também da diplomacia bom moço que o Itamaraty teve. Essa diplomacia bom moço que a gente fica aí igual o Zé Carioca dando risada pra todo mundo, achando que é muito esperto. Assim, é uma falência total. A gente tá de 4 bêbado na sarjeta. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, comente e compartilhe. E para mais cortes como esse, se inscreva no canal.